Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom que você está com a gente mais uma vez. Eu gosto de dizer que tudo que fazemos aqui no Novo Tempo é pensando em você, no seu bem-estar, na sua felicidade. E você sabe, o Saldo Extra pensa na sua felicidade financeira. Obrigado porque você está com a gente, que é a nossa maior motivação para seguirmos em frente aqui em nossa jornada. O tema que vamos tratar hoje é finanças para quem vive sozinho. Você é um estudante, você está aí solteiro, administrando a sua própria vida financeira, quem sabe um divorciado, uma divorciada, um viúvo, uma viúva. Como tratar das finanças sozinho, quem sabe com filhos, com algumas lutas, alguns desafios. Você quer conselhos para viver bem com as suas finanças? Se essa é a sua situação, fique ligado porque temos um especialista em educação financeira que vai trazer orientações importantes para você. Nos siga nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal no YouTube, acesse o nosso site e conheça tudo aquilo que já fizemos e, claro, saiba das novidades, aquilo que vem por aí. Você é o nosso convidado para nos seguir no Instagram, no Facebook, no nosso site e lá você vai encontrar um presente para você. É a revista Saldo Mais, aqui está a revista. Quando você acessar o nosso site novotempo.com/saldo extra, você vai ver a imagem dessa revista, a revista Saldo Mais. Clique na imagem, vai aparecer um cadastro, preencha ali com seus dados. Nós vamos receber aqui e vamos enviar gratuitamente a revista Saldo Mais para a sua casa. Orientações práticas, à luz da Palavra de Deus, que vão ajudar você a cuidar bem das suas finanças. Se você não tem acesso à internet, ligue para a gente. 0 Operadora 12 21 27 31 21. No horário comercial, temos aqui uma equipe esperando pela sua ligação. Vai ser um prazer atendê-lo e enviar a revista Saldo Mais diretamente para a sua casa, totalmente gratuita. Você é nosso convidado, portanto, a estar conosco também nas redes sociais. Vamos ao tema de hoje, recebendo com muita alegria um amigo, um companheiro do Saldo Extra, que é o José Vignoli. Vignoli, obrigado por estar com a gente mais uma vez, compartilhando a sua larga experiência em educação financeira. É muito bom sempre estar com todos vocês. E se alguém ainda não conhece o José Vignoli, quem sabe está assistindo o Saldo Extra há pouco tempo, não viu a participação dele nos outros programas, vai aí uma pequena biografia do nosso amigo, do nosso colega Vignoli. Ele é educador financeiro do portal Meu Bolso Feliz. Inclusive, eu recomendo que você acesse esse portal, é um parceiro na produção do nosso conteúdo aqui, que é uma iniciativa do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. O Vignoli possui mais de 30 anos de experiência na área financeira, tendo trabalhado em diversas áreas do setor bancário em instituições no Brasil e no exterior, como, por exemplo, na Europa, em Luxemburgo. Como consultor, desenvolve programas de reflexão financeira dirigidos para empresas, executivos, indivíduos, famílias e para você também, que é telespectador do Saldo Extra. Vignoli, o tema é orientações para quem vive sozinho. O que é mais fácil? Administrar as finanças tendo um cônjuge ao lado, tendo um companheiro, ou quando os desafios para atender todas as necessidades, esse desafio tem que tratar dele sozinho? Quais são as vantagens e as desvantagens? Eu diria que há uma dificuldade maior quando se está sozinho, até por conta de algumas necessidades de afeto, de confiança, que você acaba, então, usando dinheiro para suprir muitas vezes isso. Quando você tem uma família, você tem lá um controle, eventualmente uma responsabilidade maior, então estar em família é mais fácil, ou teoricamente mais fácil, de controlar as finanças do que aquele indivíduo que por uma razão qualquer está morando sozinho. Nós temos aqui, Vignoli, telespectadores de faixas etárias diferentes. E muitos estudantes, eu já recebi perguntas aqui de estudantes que dizem eu tenho que viver sozinho, às vezes com uma pequena mesada, às vezes mora na chamada república, Sim. Divide a casa com outros. E nesta faixa etária, na vida, as tentações dessa sociedade consumista, vamos dizer assim, é muito grande. Como que um jovem estudante deve controlar bem as suas finanças sem tirar o foco daquilo que é prioritário
que é a formação acadêmica. Hoje nós temos uma influência muito grande das chamadas redes sociais, não é? Então, muitas vezes, aquele jovem que mora sozinho, ele acaba se rendendo muito ao que as redes sociais cobram dele. Então, ele tem lá um orçamento apertado, ele tem que ter o foco no estudo dele, ninguém está dizendo para ele não ter o lazer, mas se ele se pautar única e exclusivamente pelo que os outros estão fazendo, ou que aparentemente estão fazendo, ou aqueles shows que toda semana estão por aí e que custam, se ele não tiver um foco muito grande, uma reflexão, um equilíbrio entre o que é obrigação, o que é lazer, ele pode acabar escorregando, porque então as finanças dele não vão suportar tudo que as redes sociais cobram dele. Então é muito importante ter foco e acreditar nele, na capacidade, no objetivo dele. Importantíssima essa pergunta, Vignoli, porque a tentação está por aí. Hoje, a juventude está buscando conteúdo, por exemplo, em vídeos, informações na internet. E esses canais que fornecem esses conteúdos, eles são patrocinados por comerciais que aparecem no momento que você está acessando ali um vídeo no YouTube, por exemplo. Como resistir a essa tentação? Porque não é uma coisa fácil. A pressão da sociedade de fazer parte, de obter determinadas coisas, novas tecnologias, o que o jovem precisa fazer na prática para resistir à tentação? Ele precisa ter desde sempre um planejamento. É muito importante que ele tenha suas contas, por menores que sejam, bem anotadas, seja numa planilha, num aplicativo. Os jovens hoje são, obviamente, muito antenados, que ele tenha um aplicativo, que ele saiba exatamente quanto ele gasta, quanto ele pode gastar e quanto ele pode poupar. Sempre lembrando que quanto mais cedo ele poupar, melhor será o seu futuro. E tem que acreditar que o tempo passa. É uma coisa muito difícil o jovem entender que o tempo passa, que são 10 anos, são 20 anos e que vai fazer diferença lá na frente aquela pequena poupança que ele começar a fazer agora. Então, é muito foco, não deixando de se divertir, não deixando de fazer parte da sociedade, com seus amigos, mas com muita consciência e sabendo dizer não. Se eu não posso ir naquele show, diga não posso. Se eu não posso ir naquela balada, diga não posso. Eu garanto que os amigos que ficarem são os verdadeiros amigos. É importante pensar no futuro. Você usou essa expressão lá na frente. Não pense apenas no presente, na satisfação dos seus desejos, aquilo que você quer hoje. Pensa no futuro, porque o futuro depende da forma como estamos vivendo hoje. A disciplina que eu tenho no trato das minhas finanças irá determinar qual é a qualidade de vida financeira que eu terei no futuro. A prioridade agora é estudo, focar no estudo. Vamos para um outro patamar. Aquele jovem que já saiu da faculdade, entrou no mercado de trabalho, mas ele ainda não é casado, ele está começando agora a receber um salário, e aí vem o primeiro salário, né? Agora eu já tenho condições, quem sabe, de fazer alguma coisa a mais. Pensando que vem o futuro, casamento, os filhos, qual deve ser o comportamento daquele jovem solteiro que entrou no mercado de trabalho? Ele continua sendo um jovem, então nós continuamos tendo um avanço, um futuro bastante grande em tempo para que ele possa poupar e que ele possa se organizar. E é um momento onde ele vai estruturar a sua vida, que em algum momento vai ter uma companheira ou um companheiro. Então, é muito importante que ele tenha mais foco ainda para que ele possa aproveitar esse momento onde ele tem uma entrada fixa ou que ele não tem muitas responsabilidades financeiras para construir uma base sólida para o próximo passo. Então, é muito importante porque esse próprio comportamento, eventualmente, vai fazer com que ele encontre ou ela encontre um companheiro que também tenha essa força de vontade. É o construir junto. Eu, na minha vida profissional, vi muitos casos
casos onde um lado poupava e o outro lado gastava. Tem que haver um equilíbrio na família, tem que pensar junto, tem que construir junto. E esse momento que você falou, do começo do primeiro salário, é lembrar que o salário não vem de graça, o salário vem por conta do teu esforço. Então, quantas vezes a gente não ouve assim, nossa, tenho trabalhado muito, tenho me esforçado muito, que bom! Então, a recompensa disso vai ser a sua segurança e não só o lazer. Tudo tem que ser feito com equilíbrio. Você falou na palavra poupança. Esta poupança que o Vignoli está traduzindo aqui é a sua reserva financeira, não necessariamente será tradicional necessariamente caderneta o produto poupança. Dá para dizer, Vignoli, de que essa reserva financeira é o grande diferencial para o futuro, pensando em um casamento sem dívidas, pensando em investir na própria carreira, porque o que acontece muitas vezes, quando o jovem recebe o primeiro salário, é comprar um carro, fazer o financiamento, comprar a moto, aquela roupinha nova, e aí ele deixa de investir nele mesmo. E aí a sua carreira, ela pode não ser tão bem sucedida, porque não houve esse investimento. Será que essa reserva financeira é que vai ser o diferencial, pensando no longo prazo? Essa reserva financeira é o diferencial. E a partir do momento que você vê ela crescer, você vai ficando mais confiante. E aí você tem que ver a sua reserva crescer e você lidar muito bem, mais uma vez, e sendo repetitivo, com as redes sociais e com o que os outros vão achar. Você tem que ser uma pessoa correta, uma pessoa de princípios, uma pessoa de valores, e o que os outros vão achar, que eles achem isso de você. E não que eles te meçam pelo seu relógio, pelo seu automóvel ou por coisas materiais que no futuro você vai ver que vão ter prejudicado por você ter investido nisso no momento errado. Tudo tem o momento certo de fazer. Então, é muito importante que esse jovem adulto, ou este adulto, ele invista na sua carreira, ele faça um passo de cada vez, acreditando que isso vai fazer uma grande diferença, esteja certo que vai fazer no futuro. Eu quero aproveitar o seu comentário e convidar os jovens a fazer uma reflexão. Você falou aí, às vezes é um relógio, às vezes é alguma coisa que é uma roupa nova, é um carro, é um bem. E às vezes, naquele afã de agradar a namorada, ele se apresenta de uma forma. Só que aquele padrão apresentado no período do namoro e do noivado não pode ser mantido após o casamento. E aí vem aquilo que a gente chama de alinhamento de expectativas. Eu acho que envolve também uma questão de responsabilidade. Esse preparo para o segundo passo, que é a vida conjunta. Eu entendo que esse preparo, que a gente pode chamar de planejamento, ele é fundamental, que ele precisa ser consciencioso, para que quando se formar a família, essa formação da família venha para trazer alegria e felicidade, não traumas, desavenças, problema com os filhos. Eu costumo dizer que mentir dá muito trabalho. Então, a partir do momento que você vai inventando uma história aqui, uma história ali, isso começa a perturbar a sua mente, o seu raciocínio, porque então, o que eu contei para aquela menina, que história eu fiz, o carro que eu estou atrasado no pagamento, mas o carro é bacana, ela ficou impressionada, então ela já acha que eu vou ter um estilo de vida, ou que juntos teremos um estilo de vida. Isso é muito comum, infelizmente, isso cria problemas na família de raiz. Então, o relacionamento já começa com uma expectativa errada e começa com valores errados. Então, é muito melhor que a pessoa seja sincera o tempo todo. Mentir dá muito trabalho, repito. Então, seja verdadeiro. E aí você vai encontrar o amor verdadeiro, você vai encontrar a base sólida para fazer a sua família, e o dinheiro acaba sendo muito complementar nisso, porque você tem essa segurança. E o dinheiro será um meio na construção da felicidade, não um fim. Você vai trabalhar, você vai ganhar a sua renda, mas para que os sonhos, as expectativas da família, do casamento, a educação dos filhos, essas expectativas sejam cumpridas. Agora, Vignoli, nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, os casamentos estão se rompendo, até com muita facilidade. E neste rompimento, além do trauma, do divórcio, da separação, vem a questão financeira, partilha de bens, quem cuida de quem, com quem ficam os filhos.
Que conselho você daria para uma pessoa que está vivendo esse momento agora? Estou me deparando com essa situação. Dentro da questão financeira, não vamos tratar aqui tanto do lado emocional, vamos tratar da questão financeira. Que conselho você daria para essa pessoa que vai viver esse momento de transição? É um momento muito traumático, sem dúvida alguma, com consequências emocionais, como você bem falou, financeiras. É muito importante que esse momento seja visto com alguma frieza. O estilo de vida que nós vínhamos levando, se era um estilo de vida real ou imaginário, as consequências que esse estilo de vida nos trouxe. Então, nós temos aí muitas famílias com dificuldades financeiras, não por falta de renda até, mas sim por terem criado um estilo de vida falso, onde, infelizmente, filhos foram criados dentro desse momento falso, não é? Mais uma vez. É a hora de sentar e refletir. Agora não somos mais uma família completa, os filhos vão ficar com a mãe ou vão ficar com o pai, vamos ter que apertar aqui, vamos ter que apertar ali, que isso seja resolvido ou encaminhado desde sempre, desde pronto. Não adianta continuar criando ou continuar alimentando alguma coisa que já se provou errada. Vai criar algum trauma, vai criar algum conflito, mas a vida não é só feita de sims. E hoje nós temos os jovens, desviando um pouco da sua pergunta, vivendo muito confortavelmente, todo mundo muito preocupado em falar sim o tempo todo, e o que é um mau investimento, porque a vida vai dizer não, e quando a vida disser não, vai ser muito mais sofrido do que coisas que é a realidade da vida desde de jovens, não é? E hoje o adolescente está muito, vou usar o termo de novo, muito antenado, ele sabe muito bem conversar sobre essas coisas. E precisa ter tempo para refletir, para o diálogo. Agora, Vignoli, dentro dessa questão da separação, dificilmente o padrão de vida de um ou de outro será o mesmo. Por quê? Porque o marido tem uma renda, a mulher tem uma renda. Independente da partilha de bens, na maioria dos casos é uma comunhão parcial de bens, então vai ter a partilha que virá de um juiz, de uma sentença. Mas um lado ou outro pode ficar tremendamente prejudicado nessa separação no que diz respeito à renda que tinha antes na soma dos dois salários, principalmente aquele que ganha menos. Sim. E que normalmente é a esposa. E normalmente os filhos ficam com a mãe, de uma forma geral. Será que não é este o momento desta mãe, ou se for o pai, avaliar muito essa questão do padrão de vida, o estilo de vida que tinha antes, com humildade, entendendo que vai viver uma nova experiência e esse padrão de vida não será o mesmo do que tinha antes? Esta consciência, ela fará a diferença, Vignoli? Será que esse seria um caminho seguro? Eu acho que esse é um caminho seguro porque é dentro da dificuldade que você encontra outras soluções. É dentro desse momento difícil, desde que ele seja refletido e com o apoio dos amigos, da comunidade, da igreja, enfim, que você tenha nesse momento aquele momento solitário de refletir e enfrentar uma nova realidade, que ela está aí. A família tem que enfrentar isso, no caso, uma mãe com uma renda menor, e é trazer todo mundo para o problema com o objetivo de superá-lo. Não com o objetivo de trazer mais discórdia, mas sim como vamos enfrentar, vamos melhorar, vamos recuperar, e isso que vai dar força e vai dar uma nova visão de progresso, como superar as dificuldades. A dificuldade faz a gente crescer. Então, é um momento que tem que ser visto por um outro prisma e não simplesmente ficar lamentando, não posso isso, não posso aquilo. Existem várias opções de lazer, você talvez descubra seus verdadeiros amigos. Então, a poeira vai abaixar e tem que fazer muita reflexão. E lá na frente, operando dessa forma, você vai olhar para trás, vai falar, foi um sacrifício que
aconteceu na nossa vida, mas que a gente soube superar. E neste caso específico da separação, eu acho que talvez a questão mais traumática seja os filhos. Os filhos que ficam nessa separação. Será que também não deve haver um alinhamento de prioridades? Talvez em um momento o casal de separação pensava no construir o patrimônio, tinha um planejamento para isso. Nessa separação, priorizar aquilo que é o mais importante, os filhos que sofrem, que têm as suas necessidades. Não seria a hora de, nesse orçamento, priorizar também esses entes queridos que ficam ali, muitas vezes, os mais frágeis no processo? Sim, e priorizar a educação, e nem sempre a prioridade vai ser aquilo que dá aquele conforto material que venha a cobrir alguma coisa que eventualmente o próprio casal não conseguiu dar. Então, tomar muito cuidado com querer suprir esse momento difícil com bens materiais. Então, é um momento de uma reflexão não fácil, ainda mais por conta do ambiente que o adolescente ou que a criança vive hoje, mas é um momento de botar todo mundo perto e eleger prioridades. A prioridade vai ser a educação, a prioridade vai ser nós estarmos mais unidos do que antes e, com o tempo, nós vamos retomando a nossa vida como a que a gente sonha, que talvez nunca seja alcançada, mas você tem que se sentir realizado com aquilo que você conseguiu e que foi fruto do seu trabalho. Eu acho que é importantíssimo, né, nós pensarmos no fruto do trabalho, da vida, lembrar de que os filhos são importantíssimos nesse processo. Eu acho que não existe nada mais gratificante para um pai, que traz mais satisfação do que ver um filho bem-sucedido. Talvez você não construa todos os planos materiais, mas o seu filho se formou, se graduou, ele está vivendo agora de forma independente, mas com qualidade de vida. Eu acho que neste momento da separação, nunca se esquecer disso, dar prioridade aos filhos, que precisam de atenção emocional, espiritual e também financeira, para que o trauma não os afete tanto. Agora vamos a um outro estágio. Estudante, o jovem adulto, o mercado de trabalho, veio a separação, agora vem uma outra fase da vida. Filhos criados foram embora, ficou o casal, e aí vem a perda. Um dos dois vai em algum momento ficar sozinho. Como viver este momento na questão financeira? Um casal com a idade mais avançada e houve a perda e um deles descansou. E agora, como adequar essa vida aposentado, filhos distantes, numa idade avançada? É muito importante hoje que as pessoas que estão numa idade mais avançada tentem, se esforcem para estarem participando dessas mudanças todas que o mundo está proporcionando. Isso vai, de certa forma, ajudá-los a superar esse momento de solidão. Ao mesmo tempo, sempre é tempo de verificar aí os seus papéis, ver se está tudo em ordem, ter alguma organização, porque é muito comum as pessoas chegarem nesse momento da vida e aí voltamos aos jovens e lembrarem que elas não fizeram a lição de casa lá atrás e que agora estão eventualmente desassistidas, eventualmente a casa não está com a documentação em ordem, então não consegue nem vender a casa para ir para um outro lugar. Então é um momento onde você tem que se recriar. Então, você tem que se adaptar eventualmente a uma renda menor, você não tem que imaginar que vai depender exclusivamente dos filhos, que você tem a sua vida, que você tem que tocar a sua vida. E hoje existem vários programas para idosos, você tem que se integrar e procurar viver dentro da sua realidade financeira, procurando felicidade, procurando satisfação e evitando conflitos que são muito comuns nessa época, por exemplo, como uma cobrança excessiva aos filhos. O filho tem que ter prazer de ir na casa do pai ou da mãe, ele tem que se sentir acolhido, ele tem que ter prazer em dar carinho, porque ele vai receber carinho naquele lugar. Então, a vida fica mais fácil
muitas vezes vem na idade um sentimento de cobrança muito forte e essa cobrança acaba afastando aqueles que nós queremos bem, em vez de aproximá-los. Então, da mesma forma do casal que se separa, é um momento de reflexão. Nós vamos ficando mais teimosos, nós vamos ficando mais duros, mas nós temos que nos abrir ao mundo, absorver novas tecnologias, estarmos abertos a mudanças e procurar conviver cada vez mais em sociedade. Às vezes também as pessoas vão se isolando, isso traz mais sofrimento. Eu acho que isso é importante, inclusive, para a reflexão a todos que estão assistindo. Se você, pai e mãe, perceberam, filho, separou, aproxime-se, é o momento de uma ajuda. Você, filho, percebeu agora que seu pai, que tinha lá, estava vivendo com a sua mãe, um dos dois, veio a falecer, se aproximar e entender que é um momento de transição e que o apoio da família, até amigos, se você conhece alguém que está passando por um momento como esse, se aproximar, porque o bem-estar emocional vai fazer que o tratamento com as finanças seja feito de forma mais conscienciosa, não é isso, Vinholi? Sem dúvida, as pessoas elas passam a viver com paz, elas passam a viver sem ter que ficar dando satisfação aos outros ou tendo que pegar um crédito consignado, que nós vemos muito no caso dos aposentados, que pegam crédito sem necessidade, também movidos por essa pressão do consumo imediatista, aquela história de eu vou dar para o meu netinho aquilo que eu nunca tive. Então, o importante é que a família toda tenha um equilíbrio financeiro no nível que for. Existem pessoas que têm muito dinheiro que são extremamente infelizes. Então, não é a quantidade de dinheiro ou aquele estilo de vida que você exterioriza que vai lhe trazer felicidade interior. É a hora que você está em silêncio na sua casa com o seu travesseiro que você tem que sair em paz. Vinholi, muito obrigado pela forma tão simpática, conscienciosa e responsável com que você transmite seus conselhos. Que Deus o abençoe grandemente. Vamos ter você conosco aqui outras vezes. Se Deus quiser. Eu dou um conselho agora a você que é aposentado, que está vivendo aí com o seu amor da sua vida, o seu marido, a sua esposa, vocês que estão juntinhos. Lembrem de que vai chegar o momento que vocês vão passar por essa situação que é uma realidade na vida. Um vai ficar, o outro vai seguir. Quem sabe um dos cônjuges aí está cuidando do dinheiro sozinho. Não, eu quero poupar aqui minha esposa, eu vou lá pagar o condomínio, pagar as contas, o plano de saúde, eu compro os remédios. E o outro não cuida de nada nas finanças. E se acontecer de você ficar? Comecem, vocês que estão aposentados, que já têm aquela idade avançada, discutam juntos, pensem com responsabilidade sobre o assunto, que os dois entendam as finanças. E que no momento em que chegar a hora de ver sozinho, não passe as dificuldades. Tenha força, energia, entendimento do que se passa na sua vida, para que você siga a sua vida com felicidade, aguardando aquele dia do reencontro, quando o nosso Senhor Jesus vier. Que Deus muito o abençoe, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.